Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia a sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós, prontos para continuarmos o estudo desta obra fenomenal que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso Leon Denis, esse filósofo que vem abrir as nossas consciências ao entendimento, agora no momento que nós estamos estudando as potências da alma, né? E nós esperamos que todos estejam muito bem, né? E saudando aí os nossos companheiros do chat, Lina Calil, como sempre, aqui está conosco, a Glorita, que está nos bastidores, fazendo toda essa transmissão, e saudamos todos aqueles que adentrarem a nossa sala de estudos, que vierem refletir conosco sobre esses conhecimentos que Leon Denis nos leva a aprofundar, ou seja, até mesmo a exercitar o nosso pensamento, as nossas reflexões em torno dessas potências que ele traz para nós, né? Nós estamos caminhando, para quem está chegando agora, dentro do capítulo 22, agora já adentramos o capítulo 22, mas a partir do capítulo, da parte 4 desse livro, no capítulo 20, né, ele começa a trazer para nós as potências da alma, né? Nós já estudamos a vontade, nós já passamos estudamos há pouco a consciência, né? E agora nós estamos, né, adentrando ao livre-arbítrio, que é uma dessas potências. E acredito que todos nós estejamos aprendendo bastante, né? Aprendendo a pensar, a refletir com esse poeta, esse filósofo maravilhoso que nos convida ao estudo. Muito bem, então, para prepararmos os nossos corações, para estarmos assim entrando no assunto de hoje, nós escolhemos aqui uma mensagem que está no livro Momentos de Saúde, aonde Joana de Ângeles vem falando para nós, no capítulo 2, ela está refletindo também a respeito da liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, né? Então, ela diz nessa lição o seguinte: podes e deves ser feliz.
Esta é a tua liberdade de escolha. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não dês trégua à desdita, à ociosidade, aos queixumes. És senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente nunca se desenvolve. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. E no final dessa lição, ela faz um convite para que nós, ela diz assim: faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo, sem desculpismo, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Então, essa é um trecho, né, da mensagem, porque é uma mensagem longa, mas é o que Joana vem nos aconselhando a respeito da nossa liberdade de agir, de pensar, de obrar diante da nossa existência. Então, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, refletindo nas nossas existências, na nossa vida imortal, mas enquanto estamos na Terra, estamos com grandes possibilidades de estarmos fazendo escolhas a todo momento, e essas escolhas que possam ser escolhas, boas escolhas, escolhas com bom senso, procurando sempre agir melhor, sempre agir pensando no futuro como espíritos imortais que somos. Abençoa, Jesus, o nosso estudo de hoje, abençoa a todos aqueles que estão conosco, compartilhando ideias, pensamentos, e que nós possamos ser os portadores da mensagem de paz, de renovação, de alegria e de esperança a todos aqueles que estiverem conosco. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade valiosa. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim possa ser. Então, meus queridos amigos, vamos dar prosseguimento, como nós estávamos fazendo um preâmbulo aí, explicando também, né, para aqueles que chegam, estão tomando consciência agora do nosso conhecimento, né, do nosso estudo, que querem saber do que nós estamos falando. Então, como dissemos, nós estamos na parte terceira do capítulo 22, onde Leon Denis vem estudar vem refletir conosco sobre o livre-arbítrio, que é uma das potências da alma, como ele classifica. E são potências, são atributos do espírito, são aquelas sementes valiosas que Deus nos oferece para nós transitarmos na nossa encarnação, durante a nossa vida,
seja a vida física, seja a vida espiritual, como espíritos imortais, como dissemos na nossa prece, para melhor fazermos as nossas escolhas, para melhor agirmos e assim nós alcançarmos o nosso aprimoramento moral, que é o nosso objetivo, é a que todos nós estamos fadados, né? Chegar a esse aprimoramento moral, termos discernimento, sermos conscientes das nossas situações. Emmanuel tem uma expressão que nós gostamos muito, que ele fala numa das suas lições, ele diz que é preciso que a alma busque pertencer-se, né? Então, isso é muito profundo, porque à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos tendo esse pertencimento, ou seja, nós vamos nos tornando lúcidos para agir, né? E assim nós vamos crescendo para a luz, para sermos felizes, como Joana nos disse. Muito bem, então, seja bem-vinda, Núbia, e todos que nós já cumprimentamos, e vamos então iniciar o nosso estudo hoje, que nós já estudamos, como dissemos, 2 partes desse capítulo do livre-arbítrio, nas 2 últimas semanas, né? Nós já entramos no capítulo 22. E agora nós vamos dar continuidade a esse capítulo, que é um desses, aliás, todas as potências são importantes, né? Como já dissemos. E uma é tão interessante porque Leon Denis ele faz um encadeamento. Primeiro ele falou da vontade, depois ele falou da consciência, agora ele está falando do livre-arbítrio, vai falar também, dentro do livre-arbítrio, da responsabilidade, porque à medida que nós nos tornamos livres, nós vamos adquirindo maior necessidade de desenvolvermos a nossa responsabilidade diante da vida, diante de nós mesmos, diante de tudo aquilo que nós formos participar, né? Seja bem-vinda, Cristina Fernandes. Boa noite, seja bem-vinda. Então, é um encadeamento de processos evolutivos muito interessante, né? E isso nos leva, ele vai falar aqui em algum momento, né, sobre essa questão da responsabilidade, porque o Livro dos Espíritos nos fala também isso, né, que a liberdade está atrelada à responsabilidade. Então, nós somos livres, mas nós temos responsabilidades em tudo aquilo que nós escolhermos, em tudo aquilo que nós optarmos, obrarmos, enfim. Isso faz parte da nossa evolução. Ao contrário de que muitos pensam, né? Somos livres para agir, para pensar, e muitos de nós, em outros momentos, quando nós não conhecíamos a doutrina espírita, talvez nós não pensássemos na questão da responsabilidade, né? Então, esse tema ele nos leva a pensar nisso. Então, vamos lá. Então, vou pedindo a Glorinha para colocar aí o slide 12, que foi aonde a nossa companheira Silvia parou, né? Nessa pergunta. E nós vamos continuar a pergunta, porque dentro do que nós vamos falar, ele vai responder essa pergunta, né? Então, no finalzinho da segunda parte, ele pergunta assim: como conciliar o nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Como é que nós podemos conciliar a questão do nosso livre-arbítrio com a sabedoria divina, né? Presciência quer dizer isso, né? O pré-conhecimento de todas as coisas. E nós sabemos, né, que Deus tem esse poder, ele sabe de todas as coisas. E, por isso, daí nós podemos afirmar, talvez, como é que nós vamos entender isso? Se ele tem a presciência, ele tem o conhecimento,
Será que o homem é totalmente livre? Né? Então, a presciência é isso, né? É conhecer as coisas, os eventos, antes que eles existam, antes que eles aconteçam. Então, essa palavra dá o entendimento de um pré-conhecimento, um prognóstico, né? Que expressa aí uma ideia de conhecer a realidade, aquilo que está no momento e o que vem depois, antes que aconteçam os eventos, antes que aconteçam as situações. Então, a presciência divina refere-se à natureza onisciente de Deus, né? Que é um atributo pelo qual Deus nos conhece, Deus conhece a nossa realidade, conhece o nosso interior, conhece todas as coisas que acontecem com todos aqueles, com todas as pessoas que existem, porque Ele é o Criador, né? Ele é o Pai, Ele é, como nos diz o Livro dos Espíritos, a sabedoria suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Leon Denis faz essa pergunta, né? Querendo que nós, levando todos nós a pensarmos. Então, se Deus sabe de tudo, onde é que entra a nossa liberdade? Se Deus sabe até como nós podemos agir diante de determinada situação. E ante esse conhecimento de Deus sobre todas as coisas, será que nós podemos afirmar, né, que somos livres? Então, a gente vai seguir aqui, né? E depois o próprio Leon Denis vai responder isso. E a gente, na nossa conversa, nós vamos entendendo, né, juntamente com o Livro dos Espíritos, todo esse entendimento que a doutrina espírita nos leva a refletir. E tem um pensamento de Aristóteles que diz assim: a liberdade humana não é comprometida pela presciência de Deus, nem a presciência divina, né? E nem a presciência divina, nem a sabedoria de Deus é atingida pelas contingências do futuro, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas ele sabe, diz Aristóteles, contingentemente. E sendo estas coisas contingentes, é, portanto, livre o ser humano para agir, né? Só que aí vai entrar a questão da liberdade, né? Então, ele fala aqui várias vezes nessa questão da contingência, que são aquelas situações que poderão ou não acontecer, né? Então, diante disso, o homem é livre e é livre para fazer as suas escolhas, né? Desde que ele tenha essa responsabilidade, ele aprenda a entender essa responsabilidade que ele tem diante das suas escolhas. Então, ser livre ou ter liberdade significa que o homem tem o direito de agir, né, de acordo com a sua vontade, porque ele tem o livre-arbítrio. Se assim não fosse, ele seria um fantoche, né? Desde que essa liberdade ela vai se estender, desde que nós não prejudicamos outras pessoas, ou outras instituições, que não vamos evitar de interferir no direito do outro, né? Aí envolve várias questões. E daí os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, eles dizem, né, que não existe uma liberdade absoluta, mas relativa. E se a gente for refletir nisso, a gente vai ver que o nosso livre-arbítrio é assim, ó, pequenininho, né? Porque nós precisamos de desenvolver tantas potências para nós termos essa visão ampliada, né? Porque ainda estamos no início da nossa caminhada. Então, é muito interessante isso. Todos nós, a gente vai aprendendo que nós precisamos um dos outros, por isso que a gente precisa de estar convivendo em sociedade, entendendo os direitos de um e de outro, tendo limites, né? Então, na verdade,
nós não temos essa liberdade absoluta. Então, se nós estamos juntos numa sociedade, nós temos direitos que precisamos respeitar, nós temos deveres que nós precisamos de cumprir, e ninguém na Terra, espíritos imperfeitos, gozam ou gozará de uma liberdade absoluta, porque ainda não somos espíritos capacitados para isso, né? A gente for pensar até mesmo na questão da liberdade de pensar, no primeiro momento a gente pensa que nós somos livres, né? Podemos pensar, ninguém interfere nos nossos pensamentos, porque só nós sabemos. Mas o que acontece? Nós não temos a vinculação com outros pensamentos. Os espíritos não dizem que os espíritos podem nos influenciar e até em grau mais avançado nos dirigir no sentido negativo ou positivo, né? Pelo nosso pensamento, né? Pela afinidade, pelas sintonias, que são condições que nós podemos ampliar a nossa liberdade, mas também podemos diminuir essa liberdade, restringir essa liberdade, né? Então, é isso tudo que nós vamos estar refletindo nessa parte aqui. E agora, Leon Denis vai continuar. Ele fez a pergunta e ele vai pensando, né, no que ele perguntou, ele vai nos levando a pensar. A Lina coloca aqui que a liberdade é essencial, né, na nossa vida. Faz parte do triângulo cuja base é o nosso dever e na outra vértice o nosso direito, né? Isso mesmo. Nós não podemos caminhar sem pensar nessa questão, porque não somos os únicos no universo, né? Então, nós temos que caminhar sempre pensando não só em nós, mas no outro, né? E se nós agíssemos assim, se nós já tivéssemos o pleno conhecimento, nós já conseguiríamos uma felicidade imensa, não é verdade? E por que nós não temos ainda essa felicidade, né? De harmonia, de tudo caminhar bem, de tudo ter um segmento feliz? Porque ainda não sabemos agir dessa forma em todas as nossas atuações, né? Isso é muito óbvio, né? Qualquer um de nós vai entender isso, porque nós ainda não conquistamos não galgamos esse patamar. E aí, Leon Denis agora ele vai pensar junto conosco sobre o que ele perguntou, né? Então, ele diz, aparentemente, essa questão que ele fala, né, de nós compreendermos isso, complexa e árdua, que fez com que se gastassem litros de tinta e cuja solução é, entretanto, das mais simples. Então, o primeiro momento que alguém nos pergunta aí sobre isso, ou faz essa pergunta, né? Como é que nós podemos entender a nossa liberdade diante da sabedoria divina? Foi o que ele nos perguntou, diante de tudo que Deus sabe a nosso respeito, das coisas que vão acontecer. Então, ele diz que é uma questão aparentemente complexa, quando nós colocamos assim o primeiro entendimento, mas no momento que nós vamos entendendo, ele diz que se gastaram litros de tinta, no sentido assim de muitos filósofos ao longo desse andar da civilização, estudou sobre isso, né? Discorreu sobre isso, livros e livros existem sobre essas questões, filósofos que debruçaram sobre esse entendimento para fazer com que o homem entendesse como essa questão, mas Leon Denis afirma para nós que é uma questão muito simples, né? E ele ainda acrescenta que o homem o homem não gosta das coisas simples. E não é verdade?
nós não valorizamos, às vezes, as coisas simples que estão assim à nossa disposição. Às vezes, nós escolhemos caminhos obscuros, caminhos difíceis, complicados na nossa vida, passamos períodos difíceis, tudo porque não aceitamos aquela verdade que vem, às vezes, gritar ali com o nosso ego, né? Com a nossa dificuldade de nos entender que existe uma sabedoria suprema sobre todas as coisas, sobre todos os seres, né? Que estamos sendo direcionados dentro dessas leis, né? As leis naturais que existem, que governam o universo. Que Deus, a sabedoria suprema, direciona tudo isso, né? Então, o homem prefere, Leon Denis diz, o obscuro, o complicado, e só aceita a verdade depois de ter esgotado todas as formas de erro. Não é incrível isso? A gente, às vezes, sofre, até que um dia a luz chega para nós, o discernimento chega para nós e nós entendemos. Isso falando nas questões mais simples da nossa vida. Como nós damos voltas, né, para nós entendermos o óbvio. Quer dizer, somos crianças espirituais, porque agimos assim com os nossos filhos, os nossos netos, né? Falamos, avisamos, abrimos os olhos, fazemos aqueles sermões no bom sentido, com os nossos filhos, com os nossos jovens, né, a respeito das questões da vida, e não somos ouvidos. E muitas vezes, ao chegar na segunda metade da nossa vida, a gente lembra de tantos aconselhamentos que o pai, que a mãe, que a avó, né, dizia, a gente lembra daquilo como verdadeiros conselhos, mas tesouros, né, que foram nos dados. Mas está lá no nosso íntimo, né? Então, a vida também, as nossas escolhas também acontecem isso, né? Conosco, diante das escolhas, diante das situações da vida. E nós escolhemos sempre o caminho mais difícil até chegar. Isso não deixa de ser uma ignorância, né? A ignorância do homem, que está atrelado aí ao orgulho, ao pensamento de que ele é dono das suas ações, que ele é livre para escolher. Então, caímos nesse erro. E muitas vezes levamos muito tempo para nós encontrarmos novamente o nosso caminho, né? Às vezes, aliás, os espíritos nos falam isso, né? Um minuto que nós perdemos, um minuto que nós fazemos uma escolha não adequada, nós, às vezes, vamos gastar séculos para recompor a nossa oportunidade, recompor a nossa vida, recompor o nosso entendimento diante daquela situação que nos foi oferecida ali, né? E nós não aproveitamos. E por isso, quando a gente fala, né, das oportunidades que nos são oferecidas, das situações que nós devemos aproveitar, isso em todos os âmbitos, as coisas boas da nossa vida, a gente sempre pensa nisso, né? Porque pode ser um minuto que nós perdemos uma grande oportunidade fazendo escolhas erradas, escolhas equivocadas, que vai nos trazer lágrimas, que vai nos trazer, às vezes nem lágrimas, mas às vezes uma consciência de culpa, como Joana nos disse, às vezes um arrependimento, né? E que vamos precisar, às vezes, de várias encarnações para nós nos recompormos. Bom, isso é um pensamento que Leon Denis nos leva a fazer, né? E ele vai continuando aqui a sua conversa conosco, sua reflexão, nos dizendo que Deus, cujo saber infinito abraça todas as coisas, conhece a natureza de cada homem, olha só,
os impulsos, as tendências, de acordo com os quais ele poderá caracterizar-se. Olha que coisa interessante. Deus nos conhece de tal forma que ele sabe como nós iremos agir em tal ou qual situação, não é? Porque ele é conhecedor do nosso íntimo. Então, ele tem esse poder. E o Leon Denis leva aqui a uma comparação, dizendo que nós mesmos, né, conhecendo o caráter de uma determinada pessoa, no caso, um conhecido, uma pessoa que nós temos assim um pouquinho de conhecimento sobre ela, nós podemos facilmente prever, né, qual é a decisão que aquela pessoa vai tomar diante de determinada coisa, né, determinada circunstância, como é que ela agiria. A gente não tem esse pensamento. Às vezes um filho, né, nós falamos assim, eu acho que ele não vai agir dessa forma. Pelo que eu conheço fulano, ele não vai tomar essa decisão. Imagina Deus, né, que é conhecedor do nosso íntimo, das nossas intenções, dos nossos mais profundos propósitos. Deus tem essa condição, né? Como que ele vai então aí a gente pode entender, né, que é aquela situação, né, que a lição, aliás, a questão 848 lá do Livro dos Espíritos nos leva a pensar, por exemplo, mesmo diante de uma situação grave que nós cometemos, uma atitude negativa, uma atitude lamentável que nós tomamos por uma situação comum, por exemplo, num estado de embriaguez, não existe desculpas para que o ser humano seja isento da responsabilidade dele agir naquela escolha. Olha que coisa, né? Isso está lá na questão 848, que nós até anotamos aqui. A pergunta é assim: servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido a... Ele usa o exemplo da embriaguez, por isso que nós falamos. Devido à embriaguez, por exemplo, à aberração das faculdades intelectuais, né? Por exemplo, uma pessoa em estado de embriaguez que tem um acidente grave, que causa um dano grave ao outro, será que ele pode ser considerado sem responsabilidade? Não vamos usar a palavra culpa. Sem responsabilidade diante daquele ato que ele praticou? De maneira nenhuma. E os espíritos respondem isso. Eles dizem assim: não tem escusa. Por quê? Porque esse espírito, essa pessoa, foi voluntariamente, né? Foi ele voluntariamente que usou a bebida, que se privou da razão, da sua... alterou a sua consciência através da bebida. Para quê? Para satisfazer as paixões, para satisfazer uma situação ali que ele poderia ter, uma situação de escolha, né? E, em vez de uma falta, ele comete duas. Quer dizer, ele não pensou no direito do outro, ele não pensou no que ele poderia aí fazer, rompendo com as suas possibilidades dentro da questão do limite do outro, né? Isso são os espíritos que nos respondem. E lá no comentário de Kardec dessa questão, ele diz assim: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal.
Os atos que pratica não foram previamente determinados, mesmo que Deus saiba de tudo, né? Deus não vai jamais criar um espírito para agir dessa forma, né? Então esse espírito pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência onde ele será arrastado até mesmo ao crime pelas más tendências que ele traz. Mesmo, quer pelo meio social que ele é colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham ali para ele, mas será sempre livre para agir ou não agir. Aí entra aquela questão dos arrastamentos, né? Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência das provas. E como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos, né, voluntariamente submetidos. Todos nós temos momentos de ter essas escolhas muito nítidas à nossa frente, porque podemos ou não escolher. Aí vai depender de uma série de coisas, principalmente da responsabilidade que nós já desenvolvemos em nós, né? Então, por isso que Leon Denis fala, né, que o entendimento seria muito simples dessa questão se o homem entendesse que ele tem liberdade, sim, para agir, para escolher, para decidir o seu próprio destino. Mas o mais importante que nós precisamos de compreender é que toda escolha ela importa numa responsabilidade, numa responsabilização do autor daquela ação, seja ela positiva, seja ela negativa, né? Então, pensando assim, o livre-arbítrio ele está relacionado com o nível de conhecimento que o espírito adquiriu, que o espírito já conquistou. Aí a gente pode pensar assim, por exemplo, uma criança, né? Não podemos, por exemplo, responsabilizar o ato que uma criança comete da mesma forma que nós responsabilizamos um adulto, que o adulto tem responsabilidade. Por quê? Porque ela não tem o discernimento, ela não tem o entendimento das coisas básicas, né? Das leis, dos direitos de um, dos deveres do outro. Ela não tem ainda, às vezes, nem numa faixa de evolução que ainda nem está adquirindo os conhecimentos através da instrução que recebe, escolar mesmo, né, onde faz mas ela não tem essa condição de pensar, de refletir, como nós adultos já desenvolvemos essa capacidade, né? A mesma coisa, não podemos responsabilizar, por exemplo, um ser que nasceu numa tribo selvagem, um ser primitivo, né, que ainda não conhece as leis, que não conhece a civilização. Não podemos responsabilizar da mesma forma do que aquele homem que já está socializado, que já convive em sociedade, que sabe de todas as leis, de todo o conhecimento formal dentro da sua realidade, da sua atualidade, porque ele já conhece as leis, ele sabe dos direitos que ele tem, dos deveres quando em sociedade. Isso tudo está lá no Livro dos Espíritos, que nós podemos estar refletindo quando nós estudamos a lei de liberdade, né? E isso é muito importante nós sabermos. Aí vai envolver o quê? A educação moral, porque é a educação moral que vamos conseguir, através dela, que nós vamos conseguir combater em nós as más tendências, né? De pensar, de refletir no bem ou no mal que eu devo ou não fazer e na consequência que vai trazer aquilo tudo, não só para mim, o autor, mas para os outros
que geralmente as nossas ações elas envolvem outras pessoas. Dificilmente, né, nós agimos de uma forma que não envolva ninguém, porque nós estamos em rede, nós estamos numa comunidade. Deixa eu ver o que a Lina colocou aqui, né? Ela diz que as nossas ações traduzem a nossa forma de pensar, né? O nosso pensamento e vice-versa, né? Isso mesmo. As nossas atitudes, né, revelam para o meio que nós vivemos o grau de entendimento de cada um de nós, né? O grau de brutalidade que ainda trazemos em nós, né? Somos duplamente responsáveis pelos nossos atos, né? Infelizmente, na nossa sociedade, nós vemos, né, no nosso meio social, no convívio do nosso dia a dia, está aí a mídia para mostrar para nós várias situações, onde nós vemos situações brutais, situações que nós pensamos, meu Deus, que nível de conhecimento, de consciência totalmente adormecida, né? Porque, como Joana nos diz lá, o nível de consciência tão adormecido que e isso é uma grande faixa, né, da humanidade, está nesse nível de consciência, onde está ligado simplesmente nas necessidades básicas: comer, dormir, fazer sexo, procriar, né? Isso é uma consciência de sono, né? Então, a Lina diz aqui para nós: só concretizaremos nobres objetivos quando podermos, né, vencer, quando conseguimos vencer as nossas tendências inferiores. E isso demanda muito esforço, isso demanda muita vontade. Leon Denis vai falar isso aqui para nós ainda mais à frente, né? Porque para nós desenvolvermos, por isso que a gente disse que ele vem encadeando, porque ele fala primeiramente da vontade. A primeira potência que ele fala para nós, que ele vem nos levar a entender, é a questão da vontade. Então, a vontade é o ponto central, porque nós só caminhamos quando nós acionamos a vontade. A vontade de conhecer, a vontade de crescer, a vontade de ser melhor, a vontade de estudar, a vontade de oferecer algo de nós melhor e a vontade de nos conhecer melhor, né? Essa disponibilidade que vai, isso mesmo, vai iniciando em nós esse processo de crescimento, baseados principalmente, como a Lina nos diz aqui, em alcançarmos os bens materiais, que é onde nós focamos, né, Lina? Nós caminhamos dessa forma. O tema central da caminhada do homem ainda é na busca do ter, ainda é na busca dos bens materiais. E nós só vamos chegar a essas conquistas maiores quando nós entendermos que nós somos espíritos, que nós estamos aqui nessa Terra, né, nesse planeta de passagem, né? Ela diz que a maioria de nós demora a abrir os olhos, né? É isso que Leon Denis nos diz aqui, que o homem gosta das coisas simples, então só depois de muito sofrimento é que ele busca as questões que ele descobre que ali está a resposta, mas ele já sofreu, ele já errou. E aí nós vamos em várias encarnações, inúmeras, milhares de encarnações, às vezes retornando da mesma forma que chegamos, vamos para o mundo espiritual, retornamos, nesse ciclo, né, que nós sabemos que podemos fazer diferente, né? Então, por isso ele vem dizer para nós, né, que nós mesmos poderíamos saber as respostas das nossas condutas através dessa reflexão, né? Porque se nós agimos assim em relação ao outro, imagina Deus, que sabe, que conhece o nosso íntimo, conhece a nossa intenção.
Então, Leon Denis nos leva a refletir de uma forma bem assim leve, mas de uma maneira profunda, né? E aí ele vai dizer para nós, olha, uma resolução não pode nascer do nada. Ou seja, uma escolha não acontece, nós escolhemos algo que desperta em nós alguma afinidade. Mas uma consequência, nós escolhemos algo, mas aquilo vai trazer uma consequência, boa ou má. Seja quais forem as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas trazem consequências, né? Então, essa escolha ela vai se ligar forçosamente, diz Leon Denis, a uma série de causas e efeitos anteriores que estão lá, né, armazenando as ações que eu tive, as escolhas que eu tive, que eu fiz, e que dessas escolhas, desses efeitos, dessas causas, se derivam todas as outras, que vão explicar. Isso está lá no capítulo 5 do Evangelho, né? As causas anteriores das nossas aflições e as causas atuais das nossas aflições. Os tormentos voluntários, tudo isso está explicado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós não encontramos as respostas para aquilo naquele momento, naquelas situações e realidades que nós vivemos, se nós debruçarmos um pouquinho, e não precisa ser na outra, às vezes não é na existência anterior, é nessa mesma, em momentos, em anos atrás, né? E quando nós não encontramos respostas, nós deveremos entender que foram situações que nós vivenciamos, são consequências, porque Deus não castiga ninguém, né? Tudo são consequências dos nossos próprios atos. E Leon Denis diz que, portanto, Deus, conhecendo cada alma em seus menores meandros, nas suas mínimas atitudes, olha só, Deus pode rigorosamente, com certeza, deduzir do conhecimento que ele dispõe e que essa alma tem, né? E das condições em que ela está destinada a agir. E daí ele vai saber quais são as situações, quais são as determinações que esse espírito vai tomar. Então, nada acontece por acaso. Isso é uma frase que a gente fala muito, né? E tudo está envolvido por quem? Pela lei de causa e efeito. E o que vivemos hoje são consequências. Então, Deus sabe, de acordo com o nosso estágio evolutivo, que Ele nos conhece, como é que nós vamos agir. Se vamos agir dessa forma, se vamos agir daquela forma. E daí, acredito que vem aquela expressão popular, né? Que Deus não dá fardos pesados àqueles que têm ombros fracos, porque Ele nos conhece. Deus conhece cada alma. Ele sabe quais as decisões que nós vamos tomar frente a qualquer situação. É como um pai, né, que conhece os seus filhos, que sabe quais são as escolhas que eles vão fazer diante das situações que se desenrolam à sua frente, né? E aí ele vai dizer: assinalemos que a previsão de nossos atos não faz com que eles ocorram. Então, vamos pensar, né, que a previsão que Deus tem, né, de nossos atos não aconteçam. Por quê? A gente também usa, os espíritos nos falam, né, que o homem é o artífice do seu destino, né? Nós, a todo momento, nós estamos elaborando nós somos os artífices, né, do nosso destino. A todo momento nós estamos elaborando aí as nossas condições futuras. Isso é um fato, né? Então, mesmo que essa previsão, ou seja, a previsão de nossos atos, possam acontecer ou não, porque de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa responsabilidade, nós podemos modificar, sim,
o nosso destino. Poderíamos ter uma situação, né, diferente para viver, mas diante da nossa responsabilidade, diante do enfoque que nós vamos dar à nossa vida, nós podemos ter, sim, modificar essas circunstâncias, né? Aí a gente lembra, por exemplo, de um fato que o Chico contava, tem até uma mensagem, agora nós não nos lembramos, mas é mais ou menos assim: a pessoa que trabalhava numa fazenda, que estava dentro da sua programação ali, algum acidente por uma questão de causa e efeito com o seu braço. E ele trabalhava, né, era um fazendeiro, né, e realmente um dia ele passa por um acidente. Mas esse homem era tão bom que acontece alguma coisa com ele e ele não acontece nada que leve ele a ficar mutilado. Ele apenas perde um pedacinho do dedo, né? Isso nós não sabemos se é uma ilustração ou se existe uma mensagem, mas é o Chico Xavier que contava isso, né? Então, a gente vê aí que nós podemos mudar os nossos destinos, nós podemos modificar as nossas circunstâncias da vida, né? A Lina fala que esse momento na Terra ainda nos parece denso. É impensável de que a humanidade esteja focada ao mesmo objetivo, tendo Jesus como guia. Olha, Lina, se a gente for, né, Dona Amélia fala muito isso, né, nos seus estudos, porque quando a gente começa a estudar o Evangelho, começa a ver a situação do mundo quando Jesus chegou até nós vamos percebendo que não é nada muito diferente, né? As situações de guerras, de egoísmo, da falta de Deus, da falta da religiosidade, da falta ainda da crença na imortalidade da alma. Então, tudo isso são fatores que nos levam a esse momento difícil que todos nós estamos passando, né? E isso é para a gente mesmo pensar, para nós refletirmos, né? E a Aline coloca para nós: às custas de muito sacrifício e mudanças de atitude, tanto individuais quanto coletivas, alcançaremos os nobres objetivos pontuados por Denis. É verdade, isso aí está no programa de Deus, né? Porque Deus nos criou para sermos felizes. Não podemos esquecer isso. Então, para nós desenvolvermos a nossa liberdade, é preciso nós estarmos desenvolvendo todos esses processos que vêm trazer essa consciência de nós mesmos, né? Despertar essa condição de nos conhecermos a nossa origem e a nossa destinação, que isso é muito importante, né? Então, Leon Denis continua aqui dizendo: se Deus não pudesse prever nossas resoluções, nem por isso elas deixariam de ter seu livre curso. Então, ele está levando a gente a pensar, mesmo que Deus não pudesse prever as nossas resoluções diante da vida, mesmo assim, ele deixaria correr livre o seu curso, né? Por quê? A lei é inexorável. Existe uma lei natural que rege todas as coisas, que é aquela lei que, quando nós infringimos alguma situação, ela nos cobra, ela vem trazer o processo educativo para nós, espíritos, né? Que estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para reabilitarmos com a lei. Todos nós somos, em algum momento da nossa existência, ou das nossas existências passadas, nós fomos infratores dessa lei. E ela vai nos cobrar no momento que nós tivermos condições de entender, né? E, às vezes, ela nos cobra em várias situações, em várias encarnações, em várias que vão à medida que nós temos condição para enfrentar essa ou aquela
situação, né? Porque Deus nos conhece, Deus sabe das nossas capacidades, Deus sabe das nossas limitações. E só mais um pouquinho, nós vamos aqui, ainda tem 5 minutos, né? Nós vamos em mais um aqui, né? E ele diz, então, que é assim que a liberdade humana, está vendo? Agora ele vai trazer a resposta daquela pergunta que ele fez lá. Como é que nós podemos conciliar a liberdade humana e a presciência divina? A liberdade humana e a sabedoria divina. Então, ele diz que é assim que a liberdade e a previdência divina, porque Deus, nos conhecendo, ele prevê tudo aquilo que nós vamos necessitar na nossa caminhada, né? Se conciliam e se combinam quando se considera o problema sobre as luzes da razão. Então, veja bem, quando nós vamos entendendo o mecanismo da lei, quando nós vamos entendendo como é que Deus age conosco, da misericórdia que ele tem conosco, da compaixão que ele tem com cada filho seu, nós vamos abrir no entendimento as luzes da razão, vamos aprendendo a raciocinar, a refletir, a agir com critério, agir com bom senso, né? Porque quando existe o sofrimento é porque nós nos afastamos da lei, né? Então, quando a gente afasta da lei, nós temos os nossos desvios, nós desviamos do nosso foco. Então, vêm as consequências desse desvio. É como se nós passássemos ali num cruzamento de grande importância, onde sinaliza para nós que aquela multa vai ser cobrada, né? Porque nós infringimos uma cláusula ali da lei, né? Infringimos a lei de trânsito. Então, vem uma multa grave, né, para nós. E a lei de causa e efeito, ela é uma lei que ela age de acordo, no momento certo, de acordo com a nossa capacidade de entender. E a Lília ainda coloca... a gente está caminhando para o final mesmo, mas ainda temos aqui 2 minutinhos e a gente ressalta aí a questão da necessidade dessa responsabilidade, dessa ação com responsabilidade. Joana de Ângeles vai nos dizer que a responsabilidade é uma manifestação da aquisição de consciência, que a gente já estudou isso aqui quando nós estudamos sobre a consciência, né? Então, à medida que nós vamos tomando consciência da necessidade da nossa responsabilidade, por exemplo, diante da vida, diante da existência, nós vamos nos tornando mais dóceis. Olha só que maravilha! Vamos nos tornando mais focados nos nossos deveres para com o outro, e para conosco mesmo, né? Então, faz parte da nossa evolução. Então, é uma situação necessária ao nosso aprendizado, né? Então, é muito interessante essas reflexões que Leon Denis nos leva, porque o mais importante para o nosso entendimento, quando nós falamos em livre-arbítrio, em liberdade, é nós entendermos que a liberdade está atrelada à responsabilidade. Uma não caminha sem a outra. Então, quanto mais livre o indivíduo se torna, mais responsável ele é pelos seus atos. Mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Porque nós vamos acionando essa responsabilidade diante do que nós conseguimos entender, né? E aí vem a questão da maturidade, a questão das conquistas, a questão do nosso crescimento moral, né? Que vem através do intelectual primeiro. Primeiro a gente consegue conhecer, né?
para desenvolver o nosso lado moral. Isso aí está dentro do processo, né, progressivo da nossa evolução. Precisamos do conhecimento, mas à medida que nós adquirimos o conhecimento, nós adquirimos a responsabilidade, porque nós conhecemos. Então, é toda uma engrenagem, né, que faz parte dessa nossa caminhada. E que nós possamos realmente agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que coordenam esses estudos aqui no Espiritismo.net, que nos dá tanta condição de estudar, né, de refletirmos juntos, depois pegarmos as obras e trabalharmos esse entendimento desses assuntos tão importantes que principalmente Leon Denis nos traz nessa obra magnífica que já está chegando ao final. Está chegando nos últimos capítulos, né? E acredito que todos nós aproveitamos bastante, né? Então, vamos orar, agradecendo aí aos nossos companheiros que trouxe a colaboração para nos ajudar na reflexão de hoje e que nós possamos guardar essas reflexões tão necessárias à nossa caminhada para desenvolvermos com todos aqueles que caminharem conosco na nossa semana de trabalho, no nosso lar, no nosso convívio com os nossos amigos, companheiros e conosco mesmo, Senhor. Agradecemos imensamente que a Tua luz permaneça entre nós e que nós possamos estar aqui numa próxima oportunidade para continuarmos a estudar. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada por todos. Obrigada, Lina. Obrigada por todos aqueles que estiveram aqui conosco e que possamos perseverar, né, nessa marcha do progresso, nesse entendimento desses temas tão importantes. Que Jesus nos abençoe, um beijo no coração de todos e até breve, se Deus quiser.